Amém. A paz do Senhor novamente para todos. Que bom estar aqui novamente. Um pouquinho nervosa aqui, mas espero em Deus que flua algo da parte do Senhor. Amém. Eu vou trazer uma breve meditação, né? Que está em Êxodo, capítulo 19, do verso 3 ao 4. 3 e 4. Tá conseguindo me ouvir bem? Posso ler? Diz assim: Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as águas, sobre as asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Eu não gosto muito da versão NTLH, mas nessa parte do verso 4, ele vai trazer como águia eu trouxe vocês para junto de mim, para próximo de mim. E é nessa palavra, nesse trecho, para próximo, para perto de mim, que eu quero falar hoje à noite, né? Só para trazer um pouquinho de contexto, porque só para a gente elucidar um pouquinho essa passagem. Israel, ele tinha uns 3 meses que tinha saído do Egito. Tinha uns 3 meses que eles estavam caminhando pelo deserto. Já tido algumas experiências com Deus, já tinha visto o que Deus tinha feito, não só as 10 pragas que Deus fez no Egito, mas também como Deus abriu o mar, como Deus colocou colunas e nuvem, né, para estar com eles, o guiando. Só que nesse capítulo, no capítulo 19, Deus quer um passo a mais do povo de Israel. Ele, nesse momento, ele está dizendo para o povo de Israel que eu trouxe vocês do Egito, tirei vocês daquele povo para estar perto de mim. E nos capítulos seguintes, Deus vai trazer, vai falar para Moisés preparar o povo para que no terceiro dia eles possam estar no Monte Sinai, onde Deus desceu para falar com o povo. Só que neste momento o povo recusa a estar perto, de falar com Deus pessoalmente. Ele coloca como Moisés, como a pessoa que vai estar terceirizando esse relacionamento. Vai estar entre Deus e o povo. Perceba que Deus não tirou eles do Egito para que outras pessoas pudessem falar por ele. Mais adiante, se eu não me engano, no verso 5, ele vai falar que Deus tinha um plano para ele. O plano de Deus é que aquele povo, o seu povo, fosse um reino de sacerdote. E como nós sabemos, um sacerdote ele tem um papel de falar com Deus, de levar aquilo que o povo estava querendo, aquilo que o povo precisava, de levar a mensagem do povo para Deus. Era aquele que intercedia do povo com Deus. Era o mediador. Só que Deus não queria alguém mediando. Deus queria que cada um tivesse um relacionamento com ele. Cada um tivesse uma relação com Deus. Quando a gente lê Gênesis, a Bíblia fala que Deus descia na viração do dia para estar com Adão e com Eva. E era isso nos faz lembrar de relacionamento. Deus descia do céu para estar com ele, para estar perto, para dialogar, para ter um relacionamento íntimo com Adão e com Eva. Da mesma forma, a gente pode perceber quando Deus fala para Abraão também. Deus fala para Abraão que já não te chamamos mais de servo, mas te chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Percebemos que Deus busca sempre ter um relacionamento com o seu povo.
Aqui, se a gente interpretar o Egito como um mundo para nós, há quase 17 anos eu saí do Egito, há quase 17 anos eu saí do mundo. Deus me transportou do império das trevas e me trouxe para mais perto dele. Só que me tirar de lá e me trazer vamos dizer assim, para a igreja hoje, não significa ter um relacionamento com Deus. Não significa que eu tenho intimidade com Deus. O povo já tinha saído do Egito, mas não estava perto do Senhor. Embora o convite de Deus é para que ele se achegasse. Trazendo para nós, percebemos que criamos rotinas dentro do nosso dia a dia, criamos eventos dentro da igreja, assumimos cargo, mas isso não é significativo. Isso não comprova que temos um relacionamento com Deus. Às vezes, até a nossa oração são terceirizadas. Pedimos ao pastor para que ore por nós, pedimos para uma liderança orar por nós, pedimos para que um amigo ore por nós. Não que isso seja errado, mas às vezes nem nós mesmos conseguimos apresentar as nossas questões a Deus. Nem nós mesmos conseguimos chegar diante de Deus e falar com Deus o que está acontecendo. Às vezes é até uma oração mecanizada, reproduzimos falas de outras pessoas, jargões de outras pessoas, mas não há a essência de Wilma, não há a essência de fulano, há repetições de palavras. Entenda do que eu estou querendo falar. Deus estava com o povo naquele momento, o povo sabia o que Deus queria, porque Moisés falava o que Deus havia mandado ele falar. E Moisés levava aquilo que o povo precisava para Deus, ou seja, Deus estava constantemente no meio do povo. Mas o povo não estava constantemente em relação a Deus, em relacionamento com Deus. No Novo Testamento vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, fala do relacionamento, que aquilo que estava separando, onde nós precisávamos de um sacerdote para estar com Deus, para falar com Deus, já não precisava mais. Pela segunda vez, Deus nos chama a atenção. Eu não quero mais um relacionamento terceirizado, eu não quero mais um relacionamento onde eu preciso de um mediador. Mas Deus está nos convidando a ter um relacionamento com Ele. Deus está nos convidando a ter um relacionamento íntimo com Ele. Perceba que quando nós temos amigos íntimos, nós temos prazer de estar perto deles, nós temos o desejo de estar com ele, criamos expectativas de estar com ele, seja com um amigo, seja com o esposo, a esposa, seja com mãe ou com pai, criamos essa expectativa de estar perto. Em eventos que sabemos que vai ter amigos, nos preparamos, nos arrumamos para esse momento. Mas muitas das vezes, eu percebo pela minha igreja, às vezes a gente não cria essa expectativa de estar com Deus. Às vezes nos preparamos para um evento na igreja, às vezes nos preparamos para um compromisso. Eu percebo isso pelos tipos de roupa que a gente utiliza durante a semana e os tipos de roupa que a gente utiliza dia de domingo. Se durante a semana eu vou meio arrumada, mas domingo eu vou totalmente arrumada, toda enfeitada, significa que eu estou indo não somente por Deus, porque o Deus que está no culto durante a semana, um culto mais, vamos dizer assim, mais simples, é o mesmo Deus que está no culto dia de domingo. Ou seja, a forma que eu me arrumo, a forma que eu me preparo, tem que ser a mesma, vamos dizer assim, na minha igreja é terça e quinta. A mesma forma que eu vou terça e quinta para a igreja, eu deveria ir um domingo, se a minha expectativa de estar naquele lugar é Deus. Se a minha expectativa, o meu desejo é estar com Deus, é de louvar, então eu tenho que sempre estar me preparando para oferecer o melhor, para encontrar com Deus. No verso 10, no verso 11, Deus vai dizer para Moisés orientar o povo a se
preparar, se santificar antes que se apresente diante da presença de Deus. Deus ia aparecer no Monte Sinai, ia descer no Monte Sinai no terceiro dia. O povo tinha 2 dias para se preparar. Mas o povo temeu no terceiro dia para estar na presença de Deus. Eles ficaram com medo de estar perto de Deus. E falou, Moisés, você pode ir, Moisés, você pode falar com Deus, nós não queremos ter esse relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós fazemos isso, nós rejeitamos esse relacionamento, nós nos esquivamos de estar mais próximos de Deus. Talvez temos medo daquilo que Deus vai estar nos pedindo a deixar, talvez tenhamos medo daquilo que vai nos confrontar diante da presença de Deus, se a gente chegar mais perto de Deus. Às vezes, nós não queremos chegar mais perto de Deus porque temos medo da mudança. Porque nós não podemos estar perto de Deus, se aproximar de Deus e continuar o mesmo. Nós não podemos chegar perto de Deus e continuar as mesmas pessoas. E isso, às vezes, causa medo. E isso, às vezes, nos segura, nos prende, porque temos tantas coisas para deixar para trás, tantas coisas para ser mudado. Embora a gente olhe para trás e veja que quantas coisas a gente deixou, principalmente que tem mais tempo de carreira, né? Mas ainda assim, quando nós nos aproximamos de Deus, percebemos que precisamos mais ser santificado, precisamos de mais santidade, porque a glória de Deus revela isso em nós. A glória de Deus mostra quem somos verdadeiramente, né? Sempre há uma mancha que precisa ser tirada das nossas vestes. E o povo estava nesse sentido. Porém, Moisés que chegou no monte, Moisés que subiu ao monte, Moisés que se apresentou a Deus, estava mais perto de Deus, experimentou a maior experiência que ele poderia ter, que era estar diante de Deus. A Bíblia vai dizer que ele precisou cobrir-se com o véu por causa da glória de Deus que refletia. Se nós não nos achegarmos a Deus, se nós terceirizar esse relacionamento com Deus, nunca vamos ter experiências profundas. Nunca vamos ter a experiência que esses homens tiveram. Nunca vamos experimentar Deus daquilo que Ele pode dar. Em Abacuque, se eu não me engano, vai falar que, só tentando parafrasear mais ou menos, vai dizer que e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O que eu percebo? Que nós estamos vivendo apenas gota daquilo que sabemos de Deus, daquilo que a gente pode experimentar de Deus. A gente vê um oceano inteiro, mas não consegue levar o oceano inteiro para nós. Mas a Bíblia diz que Deus tem mais para a gente, tem uma profundidade de relacionamento que nós, muitas das vezes, estamos evitando. E muitas das vezes nos perguntamos por que fulano tem vivido experiências profundas com Deus. Por que meu pastor ele tem uma intimidade com Deus, ele tem uma vida que Deus fala as coisas para ele, ou que porque meu amigo, aquela irmã que às vezes a gente se referencia como a irmã do coque, aquela irmã baixinha, sabe, ela tem uma experiência com Deus, é porque ela tem subido ao monte, ela tem chegado no monte onde nós temos rejeitado chegar. Perceba que Deus trouxe todo mundo, tirou todo mundo para estar próximo dele, mas na hora que Deus queria uma intimidade, queria um passo a mais no seu relacionamento com o povo rejeitou. E se a gente pensar em toda a nossa rotina, se nós pensarmos em toda a nossa vida com Deus, podemos enxergar, podemos perceber se realmente temos um relacionamento profundo com Deus, ou se estamos terceirizando esse relacionamento, ou se estamos limitando esse relacionamento com Deus. Se nós formos ler a Bíblia completa e pensar nos relacionamentos que as pessoas tiveram com Deus e comparar o nosso relacionamento com Deus, como é que nós veríamos o nosso relacionamento com Deus? Como nós nos enxergaria nessa intimidade com Deus? Estamos no raso, estamos no profundo?
Estamos submersos no relacionamento com Deus? Ou ainda estamos bem distante do monte? Se nós formos pensar naqueles grandes homens que ouviram Deus, falava com Deus face a face, entendia a voz audível de Deus, ou entendia nos sinais que Deus estava falando com eles, será que o nosso relacionamento chega nesse nível? Ou nós já nos acomodamos o suficiente para dizer que aqui está bom? Se entendermos que Deus é exaustivamente impossível de se conhecer, nós entenderíamos que ainda estamos no raso dos nossos relacionamentos com Deus. Todo dia é algo para a gente conhecer de Deus, todo dia é algo novo para a gente aprender de Deus. E o mais importante disso é que Deus quer esse relacionamento conosco. Poxa, Deus quer esse relacionamento conosco. Deus não só escolheu, decidiu, planejou nos salvar para que a gente não venha ter uma morte eterna, mas Ele também fez isso para que o propósito desde o início da criação voltasse. Ele criou Adão e Eva também para se relacionar com Ele, não só para ter alguém no jardim do Éden para cuidar. Ele criou Adão e Eva para ter um relacionamento com ele. Assim como Deus criou Adão, assim como Deus, criou Eva para se relacionar com Adão, Deus nos criou para nos relacionar com ele. Deus escolheu ter essa intimidade conosco. Mas a grande questão é, eu tenho decidido me relacionar com Deus desse nível, a esse nível que Deus tem proposto para nós? É muito, muito, muito além daquilo que eu acredito que boa parte de nós temos vivido. Quando eu falo isso, não me coloco como alguém que está vivendo isso, está experimentando isso, mas é algo que Deus me chamou a atenção essa semana, lendo, na verdade, um livro. Eu estava lendo um livro no Buzu, no ônibus, e essas palavras saltaram aos meus olhos, e eu entendi que Deus estava me convidando, na verdade, para esse relacionamento. Eu sei que por várias vezes a gente ouve nos cultos ou numa música Deus falando isso, mas essa semana isso me chamou a atenção. Eu já li esse capítulo, já marquei esse capítulo na minha Bíblia, mas hoje, essa semana, foi a semana que Deus me chamou a atenção para essa passagem. Aqui na minha igreja, a gente está estudando sobre o avivamento, os avivamentos que ocorreram no século XX, e é algo que a gente tem orado constantemente a respeito disso. Mas, olhando a história, né, as pessoas que buscaram esse avivamento e viveram, atraiu esse avivamento, vamos dizer assim, eles tinham um relacionamento com Deus. Eles ouviam a voz de Deus, eles buscavam a Deus. Eles não estavam perambulando, não estavam aleatório, mas eles estavam em oração quando o avivamento veio sobre eles. Eles estavam buscando a Deus, eles estavam em oração, eles estavam em intimidade com Deus. Eles sabiam que tinha mais daquilo que eles estavam vivendo. Eles sabiam que Deus poderia dar mais, eles sabiam que há algo muito mais além. E por isso alguns duraram um tempo orando. O jovem Evan Roberts durou 13 anos, dos 13 aos 26 anos, orando por isso. Orando por um avivamento. Se a gente for procurar mais na história, as pessoas que experimentaram grandes coisas com Deus, eles tinham grandes relacionamentos com Deus, eles tinham um relacionamento profundo com Deus.
E nesses últimos dias, eu entendo que Deus tem nos convidado a viver esse relacionamento. Tem um versículo que eu não me lembro onde que está, mas está no Novo Testamento, que Jesus vai dizer assim, ó, afastai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. E eles vão dizer, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio. Perceba, existiam pessoas que estavam trabalhando, existiam pessoas que estavam servindo a Deus de certa forma, mas não estava em intimidade com Deus. Deus não o reconhecia. Eles achavam que estavam fazendo para Deus, eles achavam que estava tudo bem, mas na verdade o que eles estavam fazendo era apenas um serviço, era apenas administrando, mas não estava se relacionando com Deus. Perceba que isso também implica na nossa salvação. É claro que tem coisas que outros vão experimentar mais do que outras pessoas, mas o relacionamento com Deus é primordial para a nossa salvação também. Não vou me estender mais, mas eu creio que eu me fiz entender. Amém? Eu já agradeço por essa oportunidade. Deus abençoe.